Olá, você que nos assiste nessa live, nossa primeira live, Bora Pensar, e eu tenho o privilégio de poder fazer a primeira live com a professora Marli. Marli é uma amiga de quase longa data, uns 6, 7 anos atrás, conheci a professora Marli na cidade de Terra Alta, e vivi lá por 3 anos, e estou no Rio de Janeiro agora, mas o tempo que vivi lá passei a respeitá-la, admirá-la, ela, as duas filhinhas, o Rissachi, esposo dela, que para mim é um dos caras que mais conhece de agricultura familiar, um homem muito inteligente, muito capaz e pouco aproveitado na cidade de Terra Alta. Ele tinha que ser mais aproveitado. Mas, ao invés de apresentar a Marli para vocês, eu quero, por favor, pedir a Marli que ela conte a sua história em 10 capítulos, em 5 minutos. Bora lá. Vamos ver, né? Bom, me criei em Terra Alta, né? Vivi aqui, minhas raízes estão aqui, minha família toda. E tive que sair daqui uma época para estudar, buscar novos horizontes e depois conseguir voltar, né? Sou professora efetiva do Estado, da disciplina Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Hoje trabalho aqui em Terra Alta, aqui na escola em que estudei, né? Tenho esse privilégio de ter estudado na escola e agora trabalhado. Ou seja, essa escola aí acompanha a minha vida inteira, né? E sou formada em letras, recentemente formada em gestão pública, né? Com mestrado em letras, né? Na área de linguística e habilitada em língua francesa também, né? Então a gente já tem um percurso aí. E aqui no município, meu marido é produtor rural, e a gente acaba sendo também, né? Eu sou presidente licenciada da Associação dos Produtores Rurais daqui de Terra Alta, né? Meu 4º mandato, me licenciei agora, meu vice assumiu agora recentemente, né? E a gente vem trabalhando nessa área também de agricultura, né? A gente sabe que a agricultura familiar ela é responsável por grande parte da alimentação que vem para a nossa mesa. E a gente desenvolve um trabalho aqui e participa da vida da agricultura familiar aqui em Terra Alta. E a gente percebe muito claramente a importância da agricultura familiar agora nesse contexto da pandemia, né? Que tudo parou, mas a agricultura está aí, funcionando e não deixando desabastecer a nossa mesa. Verdade. Estamos, né, passando por um momento muito delicado e dentro desse contexto a gente começa a ver como é que a nossa agricultura é importante, como é que ela está hoje, principalmente aqui no nosso município, né? Os dados do IBGE, da Embrapa, apontam que nos municípios com menos de 20 mil habitantes, a agricultura familiar corresponde a mais vezes de 80% da atividade econômica do município, que é o caso aqui de Terra Alta, né? Então, ela tem uma importância muito grande, né, para o município, principalmente nesse contexto agora. Certo, a senhora já fugiu dos 10 capítulos, já está lá no final da novela. Sim. Vamos lá. Qual foi o lugar mais longe que a senhora já foi? Olha, Japão, do outro lado do mundo. Né? Do outro lado do mundo, né? Me casei com descendente de japonês. Oi? Foi fazer o que lá? Olha, primeiramente eu fui seguir meu marido, né? Casei, fui para lá e lá eu desenvolvi a mesma atividade que eu tinha aqui, professora numa escola para filhos de brasileiros que moram no Japão, né? Então trabalhei lá durante 4 anos na Escola Alegria de Saber, EAS Toyohashi, né? E acabei fazendo a mesma coisa que eu fazia aqui, claro, com as suas particularidades, com uma realidade diferente, mas eu fui ser professora de língua portuguesa e literatura brasileira. Hoje, eu tenho alunos espalhados por todo o Brasil e por vários países, né? Que estudaram até o ensino médio, trabalhava mais com o ensino médio lá, e os alunos que terminavam o ensino médio vinham para cá para cursar a faculdade. Deu para pegar o idioma? Um pouco, né? Já voltei de lá, já tenho uns 13, 14 anos, voltei em 2006. Então, o básico do básico, né, a gente ainda consegue, mas a gente já esqueceu muita coisa, né? Pois é, é o hábito, né? É o hábito. Você que está assistindo a gente aí, pode mandar sua pergunta à professora Marli, ela está aqui para responder, pode interagir com a gente vai ficar muito feliz de receber aqui o seu comentário,
a sua pergunta. Professora Marli, como é que está a situação de Terra Alta hoje? Eu sei que a matriz econômica de Terra Alta, assim como a senhora disse, a maioria da cidade com menos de 20 mil habitantes, a base econômica, né, a matriz econômica delas está voltada para a agricultura familiar. Terra Alta não podia ser diferente. Terra Alta, para mim, é uma cidade privilegiada aí na região do Salgado. É uma cidade que está na beira do caminho, né, de quem vai para o litoral do Nordeste paraense. Está perto de Castanhal, 27 quilômetros. Está a 100 quilômetros de Belém, da capital. É uma cidade privilegiada. É uma cidade que tem tudo para dar certo. É uma cidade que pode ser o grande celeiro de produção de alimento para a região do Salgado. Terra Alta está sendo isso tudo hoje? Não, 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 não. Ela não está aproveitando, na verdade, não está sendo aproveitado todo o potencial de Terra Alta, né? Nós tivemos aqui, esses últimos tempos, uma dificuldade muito grande, principalmente no escoamento da produção, né? As nossas estradas aqui ficaram em situação lastimável, né? Nós tivemos agricultores que perderam essa produção porque não tinham como escoar, por conta das estradas que estão em má conservação e ainda estão, né? E uma dificuldade muito grande, isso já falando de dentro da propriedade, é a falta de incentivo, de fomento, de apoio, né? Assim, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu sou daqui, né? Eu Sim, nasci aqui, sim, eu sou casado com uma sim, terraltense, mas eu sou daqui. Eu nunca tinha pego uma enxada, eu nunca tinha capinado 10 centímetros quadrados sim, de capim. sim, sim. E quando eu cheguei aí, a visão que a gente tem aqui, a visão que quando eu cheguei eu tinha, a visão de que a Uhum. agricultura era só jogar a semente no chão e seja o que Deus quiser. E aí E eu se tive um plantando, grande. tudo dá. Pois é, eu assim, é um slogan, né? Que a gente vê que não é a realidade, não é que se plantando tudo Sim, dá. sim. É se plantando, se Uhum, cuidando, se investindo, se fomentando, se dando apoio, né? Ação governamental. E uhum. quando eu cheguei aí, eu vi, poxa vida, não é só jogar a semente no chão. É Não. preciso o preparo do solo, é preciso. O solo, quando a gente fala preparo, não é só arar a terra, é fazer a pesquisa de Correção. como está o solo, Uhum. correção, acidez, nutrientes, quer dizer, é muita coisa. E na hora Sim, precisa de semente, precisa de adubo, precisa de água, precisa de irrigação. Depois precisa escoar a safra, que é o caso das estradas que sim, foram sim. chegaram ao limite do absurdo aí Uhum. nas vias dos ramais de terra alta. É preciso escoar essa produção. E se não tiver alguma pessoa de confiança e honesta para escoar a sua produção, a senhora acaba ficando na mão do atravessador, que leva 90% às vezes do seu trabalho. Né? Você ganha muito pouco e o atravessador ganha muito. Eu vivi isso aí em Terra Alta, plantando pimentinha, plantando mamão, plantando pimentão, plantando couve, cheiro verde. A gente via que o nosso cheiro verde, a pessoa pagava para a gente R$ 2 no maço cheiro verde e ele vendia 12 na feira. Quer dizer, ele ganhava 10. E eu ganhava 2, não ganhava 12, eu ganhava 30 centavos, 40, porque eu tinha o meu custo. Então a gente O vê custo. que Uhum. não é só jogar a semente no chão, é preciso Não é. que o poder público, que o gestor do município, a gestora, tenham realmente interesse e compromisso para que a agricultura familiar possa realmente ser o coração que pulsa dentro de uma cidade como a nossa Terra Alta, né, professora? Sim, sim. E isso impacta de forma muito significativa na produção do município, sabe? A gente tem um município com uma potencialidade muito grande, mas subaproveitado, né? Só para você ter uma ideia, a agricultura aqui ela se assenta num tripé para o agricultor, né? Assistência técnica, preparo de área e produção de semente ou mudas, né? Isso é o básico, básico, né? Isso da porteira para fora, da porteira para dentro, aí é com o agricultor. Mas o que nós percebemos aqui é que nós não temos isso, o agricultor não tem isso aqui, entendeu? Tem dificuldade de acesso à assistência técnica. A gente tem órgãos ligados, mas mesmo esses órgãos, com toda a boa vontade, não tem estrutura para atender o agricultor. Você sabe que a gente vive num país continental, num estado imenso, né? O nosso município não é muito grande, mas tem O Pará, o dificuldade de. Pará, o Pará é o maior estado do Brasil. Sim, Né? sim. E aí nós No, temos, no mesmo o nosso Pará, município. Uhum. no Pará nós temos o quinto maior município do mundo. Está vendo? Dentro do Pará. Estou lhe ouvindo bem, estou vendo a senhora bem.
Tá tudo certo. Tá. Então, o Pará é assim, eu sou apaixonado pelo Pará, porque o Pará hoje é o estado, para mim, é o estado mais promissor Uhum. do Brasil. O maior produtor de cacau, o maior produtor de mandioca, Sim. né? O quarto maior do mundo de mandioca é o Pará. Dendê. Está crescendo a piscicultura nossa aí é extremamente promissora, mas a gente não vê o negócio andar. Não vemos. Olha, o nosso município aqui é muito rico em recurso hídrico. Você que Também, conhece aqui, você sabe que para todos os lugares nós temos água. água não Nós falta, né? temos água. Não só, Nós né, temos uma. É, não só pluvial, uhum. fluvial, mas também debaixo do chão. Né? Lençol, Sim, tem sim. aí Sim, os lençóis lençóis freáticos freáticos, fantásticos aí. né? Sim, muito rico aqui. E nós temos aqui uma base da SEDAP, a Secretaria de Estado de Agricultura, que é um polo aqui de produção de alevinos. E os nossos pequenos produtores familiares não conseguem ter acesso ao tanque, a, Por quê? a fazer um tanque em sua propriedade, porque precisa de maquinário, e não se tem acesso a esse maquinário, apesar de o município ter esses maquinários todos aqui. Né? Não É se uma tem uma novela, política né? pública, não se tem uma política pública voltada para o incentivo à produção agrícola aqui, né? Porque aí nós temos a riqueza na piscicultura, nós temos algumas iniciativas aqui pequenas e particulares, não é? Sem incentivo nenhum. Nós temos um potencial de mandioca, que o município é líder, né, na produção de mandioca aqui. Nós temos a fruticultura com acerola, com maracujá, com abacaxi, uma infinidade Pimentinha, né? de pimentinha, né, na área de horticultura. E nós não temos incentivo para isso. Os agricultores eles estão sozinhos. Então, a gente tem aqui uma pergunta, né, da Raoni aqui. Bem-vinda, Raoni, obrigada pela Bem-vinda. participação. Ela pergunta qual é a maior dificuldade que o agricultor familiar enfrenta aqui em Terra Alta. E nós temos. De 1 a 100, É, né? pois é, infraestrutura, as estradas estão aí para provar que é uma realidade muito, muito cruel para o agricultor familiar. Pouca assistência técnica, a gente tem dificuldade nisso. Né? Como eu disse, nós temos, o nosso município ele é rico em órgãos de assistência técnica, nós temos aqui a Maté, né? A gente tem a Secretaria Um Municipal de abraço para o Romário, Agricultura, né? Nosso amigo sim, Romário, sim, o querido Romário, pessoal né? que, pois é, eles têm uma boa vontade imensa, mas falta estrutura, né? Nós temos aqui a SEDAP, que era a antiga SAGRE, a gente tem uma estação de pesquisa avançada da Embrapa aqui no nosso município, a gente tem a Deparar. Então, qual é a dificuldade? É que as políticas cheguem de fato na ponta lá com o agricultor. Por exemplo, a gente tem uma base da Embrapa aqui que desenvolve pesquisas ótimas, né? Mas ainda não são voltadas aqui para o nosso município. O que a gente precisa fazer é com que essa tecnologia, essas pesquisas cheguem ao pequeno. Agora, recentemente, nós temos aqui na Embrapa uma pesquisa sobre os SAFs, os sistemas agroflorestais, né? Que é um trabalho que está sendo desenvolvido aqui dentro da nossa associação de agricultores para recuperação de áreas degradadas e uma outra fonte de renda para o nosso pequeno agricultor. Né? Então, agora nós estamos tendo acesso, né, a uma tecnologia voltada mais para cá. Né? Só que para O que a isso. senhora acha desculpe, Pode fale. perguntar. Desculpe, pode continuar. Não, eu estou dizendo assim: é um centro de pesquisa avançado, mas que o poder público não acessa aqui para que o pequeno possa ver a sua demanda atendida, né? Nós temos aqui um polo de fruticultura muito grande, nós não temos ainda pesquisa voltada exclusivamente para isso. Tá? É aí que entra, Então, então, o poder público. o Uhum. papel Poder, do cooperativismo. É para, também. assim, não deveria ser, mas é para É, suprir a carência de ações públicas voltadas para o agronegócio. sim, é isso. Mas tem coisas que só o poder público pode Verdade. É viabilizar, verdade. não É é? verdade. Então, quando você começa a falar nessas entidades maiores, grandes, o poder público ele tem que agir, ele tem que estar junto com o agricultor. Nós temos, né, aqui
alguns núcleos de agricultores familiares organizados, a gente tem cooperativas de que é associação, né? Só que mesmo organizado, a gente enfrenta muita dificuldade, né? E, a Principalmente em gente- nível municipal, que não se tem uma política pública voltada é, para a produção agrícola e aqui. falta de apoio, eu acho que não é. A gente tem, por exemplo, Terra Alta, tem um filho senador, Uhum. que é o querido Paulo Rocha, Tem, né, tem, atuante, né, tem. voltado Muito às atuante, questões de Terra Alta, né, ele é atuante, eu acompanhei Paulo muito Rocha aí, atuante. fui algumas Inclusive vezes na casa dele. inclusive as entidades organizadas aqui, como cooperativa, como a nossa própria associação, recebem um apoio muito bom dele, Dele e do né? Júnior Age também, né, que é o Dele e do deputado Júnior Júnior Age, Age, né, às que é o vezes que deputado participei que de tem nos dado eventos, apoio aí. às vezes que É. eu participei de Então a eventos gente aí. consegue, pois é, então consegue apoio mais fora daqui do que aqui no próprio Pois município. é, não, é isso que eu ia falar agora. Às vezes que eu participei de Pois evento é. voltado para a agricultura e para o cooperativismo aí em Terra Alta, eu vi muito mais ação de quem trabalhava, era daí, que é o Paulo Rocha é daí, é filho daí, Sim, sim, mas que sim. tem um trabalho É. no Senado, né, brasileiro em Sim. Brasília, tem um escritório em Uhum. Belém e vive aí, bom, tem residência aí. Mas Sim. se o gestor municipal não quiser, ou a gestora municipal não quiser, ninguém faz nada. A verdade é essa. É Ninguém faz preciso ter nada. vontade política para que a gente possa ver essas ações concretas no nosso Pois município, é. professora. Pois Né? é, Rogério. Olha, como eu te falei, nós temos vários órgãos, né, do poder público aqui voltado para a agricultura familiar, como se tem agora Emater, Sagre, Embrapa, Adepará, Secretaria Municipal de Agricultura, e nós não vemos uma integração, né? O que falta mesmo é o poder público ter uma política pública voltada que envolva todos esses atores, eles estão aí à disposição. Nós temos aqui mão de obra super qualificada. Você vai em Brava, se você vai a Emater, se você vai a SAG, se você vai à Secretaria Municipal de Agricultura, você tem engenheiros agrícolas, você tem técnicos, tem gente especializada da mais alta pesquisa, mais alta qualificação mesmo e boa vontade. Mas que não fazem Então, não milagre, é né? por falta, pois é, não é por falta de conhecimento, não é por falta de recursos humanos competentes, tá entendendo? Verdade. É falta mesmo de estrutura, falta de vontade política mesmo, Vamos falar da entendeu? garotada. Eu, quando Sim, morei aí, por 3 anos sim, eu tive assim a sorte e o privilégio de trabalhar no sim. Mais Educação e poder dar aula do seu lado, né? Sim, Lá sim, 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 no Inácio Passarinho e também lá no Barra Limpa. sim, E morando aí, minha esposa é filha de agricultor, a Sandra. Manda um sim. beijo para a senhora, Minha ela. amiga, É, um abraço para foi ela sua aluna também, um também, beijo. né? Foi sua aluna, né? E isso, minha amiga de infância também, Também, né? Pois é. E colega a de muito Sandra tempo. é filha de agricultor, tem muitos irmãos. E Sim, o que eu observei na sim, família da Sandra, e vejo muito uhum, também, não só em Terra sim, Alta, mas isso é a nível de Brasil, é a sim, dificuldade de segurar a juventude no campo. O êxodo rural é muito grande. Eu vi sim, nos meus alunos aí em Terra Alta, assim, o desejo de fazer 18 anos e ir trabalhar num isso balcão aí. de supermercado em Castanhal. Não todos. E não é desonroso trabalhar no balcão de supermercado, pelo amor de Não Deus. é, não é. Eu já catei papel Uhum, velho na rua, já passei muita fome na minha sim, vida. Aqui no Rio, eu catava ferro velho quando era jovem. Não tenho vergonha sim, disso, sim, eu sempre trabalhei. uhum, Mas chega a ser meio insano. O pai tem a terra, muitas vezes já tem irrigação, tem tecnologia, tem tudo, mas o jovem não tem vontade de ficar aí. O que, que a gente precisa fazer, professora, para segurar esse jovem no campo e fazê-lo ganhar dinheiro, uhum. e fazê-lo viver? Olha, Não estou falando de agricultura de subsistência, estou falando de uhum, agricultura, negócio, business. Fazer ele sim, ficar no sim, campo, trabalhar no campo e constituir uhum, família no campo e prosperar no campo. sim. Olha, eu percebo isso muito claramente porque eu trabalho com jovens. Eu trabalho basicamente com o ensino médio, né? Então, adolescentes entrando para a vida adulta. E eu trabalho aqui, basicamente, a maior parte do meu alunado é da zona rural. Então, a gente percebe muito isso, o desejo de fazer qualquer coisa menos do que os pais fazem. Mas por quê? Eles veem o pai lutando para sobreviver sem apoio, não é? Aqui no nosso município. Então, uma vida muito dura. Você sabe, você pegou numa enxada aqui, então você sabe que não é uma vida fácil. Então, se o pequeno não tem acesso à mecanização, não tem acesso à tecnologia, fica muito mais difícil de produzir. Então, um trabalho muito exaustivo, né? E aí ele também não, o filho não percebe o pai crescendo, não percebe o pai tendo uma vida melhor, né? Então ele não quer isso para ele. O que é que a gente percebe muito? É que os filhos vão crescendo, quando chega uma determinada idade,
Então, nós temos aqui muitas propriedades em que os proprietários já se aposentaram e eles estão mais como moradores rurais, né? Porque os filhos foram embora, porque eles não veem como vantajoso ser agricultor familiar aqui no nosso município. Dá uma tristeza, né? Muitos preferem trabalhar e ganhar, às vezes, um salário mínimo numa cidade grande a ficar na sua propriedade. E é uma riqueza imensa você ter um pedaço de terra, principalmente aqui no nosso município, que é muito rico em tudo, né? Em recurso hídrico e tudo, mas não tem esse apoio. Então, Certo. aquele pessoal que consegue, que tem uma estrutura melhor, que trabalha, consegue gerar emprego aqui na agricultura familiar. Sim, Só que sim. isso é a exceção, não é a regra, entendeu? É. Então, a gente percebe muito, eu percebo muito nos meus alunos isso. Mas a gente começa a ver também, mais recentemente, uma situação inversa, tá? Eu já tenho alguns alunos que estão no IFPA, que são técnicos agrícolas, que estão fazendo agronegócio, estão fazendo alguns cursos voltados para a agricultura, Que porque bom. alguns conseguem perceber a riqueza que ele já tem, uma terra que os pais têm, não é? Então, mas a dificuldade, qual é a dificuldade que eles relatam para a gente? Eles se formam, muitas vezes eles vão trabalhar para uma outra pessoa para conseguir juntar alguma coisa para vir trabalhar na sua terra. Entendeu? Verdade. Então, isso Professora, como é que a acaba gente pode. afastando, isso gera o êxodo, O tá? êxodo, né? Então, é Como é que a muito gente pode mudar a comum você mentalidade? chegar numa Desculpa. propriedade, você ter um casal de idosos, pessoas aposentadas, né? Que os filhos estão numa outra cidade, É comum. podendo E estar, como é que a senhora. podendo Como é que a estar aqui senhora. produzindo, Certo, contribuindo com o município, né? certo. Mas como aqui o agricultor familiar não tem acesso à mecanização, às novas tecnologias, a melhoramento, né, genético de, da agricultura, a orientação, eles acabam se desestimulando. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. É isso que eu ia lhe perguntar agora. Qual é a maior Então, isso faz com necessidade que o das município famílias? acabe produzindo menos Certo. Está me do ouvindo? que ele tem capacidade de produzir. Está me ouvindo? Eu acho que você percebeu isso quando você estava aqui. Se nosso jovem, a gente tem tanto jovem talentoso, tanto jovem Certo. empreendedor, e que A senhora está me precisa de um ouvindo? fomento, precisa de um incentivo, né, Está me ouvindo? para poder fixar na terra. Está me ouvindo bem? É um dos desafios da agricultura familiar. Você está me ouvindo? Bom, acho que aqui a gente teve um probleminha aqui com o nosso Voltei. Está me ouvindo? doutor. Mas Agora eu estou ouvi até o ouvindo. final. Ele ouviu até o final, a senhora falando dos desafios. E uma Sim, sim. pergunta: qual é a maior necessidade das famílias que vivem na zona rural hoje? Hum, olha, é difícil elencar só Sim, um mas a pior, a mais emergente. hoje. É infraestrutura. Infelizmente, eles não conseguem escoar a produção hoje, do jeito que as estradas estão. É que vai de A a Z, na Acabam, verdade, né? Vai de A a Z, né? É uma pergunta que eu lhe acabam fiz. onerando muito. Uhum. Vai de A a Z, não tem jeito, né? É desde o preparo da É, terra, né? Da assistência técnica, até os comendo da sim, sim. safra. Se não tiver apoio, o homem fica no meio do caminho, né? É. Se Olha, quando a pessoa tem dinheiro, capital de giro para poder investir, é diferente, né? Porque aí ela não é precisa do Estado para diferente. nada, né? Aí tudo dinheiro chama dinheiro. Mas quando a pessoa está É, mas, começando, vem de uma ma- situação mas, difícil, mesmo, mas mesmo quem tem hoje, com a estrutura que o nosso município está, tem dificuldade. Tem ainda assim, dificuldade. né? Porque A gente já viu agricultores aqui com uma certa estrutura que deixaram de produzir satisfação porque não tinham como porque não dá para escoar. tirar de helicóptero, que é Aí, muito caro, né? sim, sim, fecha posto de trabalho, né? Então, É tudo isso impacta de forma uma reação em cadeia, negativa né? o nosso município. Olha, tem um amigo nosso aqui, o Cardoso, que ele é
instrutor do Senar, nosso amigo aqui que nos ajudou aqui com a Proterra, né? Ele diz o seguinte: o cooperativismo é a ferramenta mais democrática que o agricultor familiar tem para crescer social e economicamente. Isso, comentário bonito, né? Sim, sim. E ele nos ajudou muito aqui com o curso de associativismo, de cooperativismo. Uma das ações que a gente tem conseguido para cá, com algumas parcerias, principalmente o Senar, é trazer curso, capacitação, né, para o Eu fiz um, agricultor. eu Sim, fiz um sim, de EPI na Proterra. isso. Pois é, nós fizemos muito, assim, sabe? Só que ainda a Proterra é um pingo d'água dentro do nosso município. Ela é uma associação pequena, né? Apesar de ter uma estrutura boa, ela é pequena, mas ela representa um pouco a realidade do nosso município, né? Então, nós trouxemos muitos cursos, né, de qualificação para o agricultor, e dentre eles nós trabalhamos muito a questão do associativismo e do cooperativismo. É tanto que hoje nós temos algumas organizações sociais, né, que estão em pleno funcionamento, com toda a dificuldade. Por exemplo, hoje a nossa associação, a Proterra, está... Bom, nós não conseguimos reunir já faz um tempo por conta da pandemia. Tem 2 itens que estão funcionando, que é o setor de comercialização, né? E a gente tem o caminhão que pega a produção do agricultor, que é associado, leva ou para a Ceasa, Belém, ou para a indústria. E a mecanização diária, preparo diária. Esses 2 itens que nós temos trabalhado ultimamente, né? Mas isso a gente conseguiu também porque nós estamos organizados, nós estamos juntos, né? A Você gente, faz ouvir, né? dentro da nossa associação, nós temos maquinário que a gente conseguiu, inclusive com uma emenda do senador, na época, deputado federal Paulo Rocha, né? Com a ajuda da nossa estrutura ali com o deputado João Age. E é isso que faz com que a gente movimente. A gente consegue não só atender o nosso agricultor, como agricultores de outras entidades, né? E aqueles que estão sozinhos também, porque eles não conseguem algum apoio em outra esfera aqui no nosso município, infelizmente. É uma pena. Né? Tem uma Pois é, pergunta então, aqui, tem uma pergunta para a senhora aqui, pode fazer. é da Natália Paiva. Você acha que o Natália trabalho de Paiva. assistência técnica e extensão rural atualmente no município vem acompanhando as transformações no meio? A senhora já respondeu, né? Não, infelizmente, não, né? Não, Por falta de não, apoio, né? mas por falta de apoio a gente não consegue, né? O agricultor não consegue, e assistência técnica também, a gente tem pessoas aqui de muita qualificação, muito boa vontade, mas que não tem estrutura, né? A gente vê aqui que o meio ambiente, ele não tem, ele tem recurso aqui para trabalhar, mas a gente não vê algumas ações que deveriam ser feitas, né? Nós estamos trabalhando ultimamente para a recuperação de áreas degradadas, já contribuindo com a preservação do meio ambiente, os SAFs, que são os sistemas agroflorestais. É isso, Né? a senhora me deixa um gancho para uma pergunta que eu tenho para a Sim. senhora. A senhora acha que a agricultura sintrópica ela pode trazer, claro que pode, não é uma pergunta retórica, mas é difícil colocar na cabeça do povo a necessidade da sintropia. As pessoas acham que não vão ganhar dinheiro, né? Bom, a sintopia, ela é um tipo de sistema agroflorestal, né? Isso. Muito voltado para as condições de florestas. Nós temos aqui um trabalho de sistemas agroflorestais voltado também para a fruticultura e para produção de essências florestais, seja oleaginosa, seja de madeira. Sim. Né, de madeira de lei. E a gente começou a trabalhar isso aqui. Agora, nós temos uma questão cultural para trabalhar aí, para que o agricultor veja que isso não vai impedir que ele faça outra coisa, mas que vai recuperar uma parte, né, do que está degradado. A questão E é algo que vem trazer renda para ele também. Não é Porque só para o isso, agricultor não. é muito difícil. É mais abrangente, eu vejo também como saúde. Exemplo, eu fui uma vez na casa de uma pessoa, que eu não vou citar o nome, visitar, a gente estava tentando fundar aí uma associação de agricultores, ali perto ali do Barra Limpa, e eu fui beber água na casa de uma pessoa.
E essa pessoa, quando sim, foi me servir água gelada, foi na geladeira, pegou sim. uma garrafa reutilizada de Ceptrim, e veio me servir água Nossa. numa garrafa de Ceptrim. Eu falei, mas não posso beber essa água, não. Que isso? Por que não pode? Eu falei, não posso, é veneno. Não, mas eu já lavei direitinho. Eu falei, você não pode reutilizar a embalagem de veneno. Ainda mais de Ceptrim, meu amigo. Que para mim é um dos defensivos agrícolas mais perigosos que tem, mais perigoso, mais letal. E o cara me dando água numa garrafa de Ceptrim. Então, a falta, É, assim, eu acho de que a consciência informação. ambiental, Uhum, né, o sim, descarte das embalagens, a proibição da venda que é lei, mas as pessoas ainda assim vendem sem receita, né, entrega sim, na mão de qualquer um, não há assistência técnica para mostrar a dosagem correta, a gente vê pessoas aplicando defensivo agrícola descalço, de bermuda, sem os sem EPIs. camisa, Uhum, sem EPI. sim, E aí a gente vai ver lá na ponta, nos relatórios da saúde, a incidência enorme de pessoas com câncer e com outras doenças que a gente sabe que a maioria delas são provocadas, o start delas se dá exatamente na falta do uso do EPI, na falta da consciência ambiental, é o descarte das embalagens também jogada no meio da propriedade, aí vem a água da chuva, bate naquela vasilha de veneno, aí leva para os açudes, ou leva para o lençol freático. Enfim, a gente não vê esse tipo de consciência, o tempo que eu vi aí, eu nunca me uhum, vi a gestão preocupada com esse tipo de informação, que eu acho tão importante para as é. pessoas que trabalham na Terra. Sim, aí isso daí responde em parte o que a Natália perguntou, não é? Sobre se a assistência à extensão rural vem acompanhando isso daí. É uma situação bem complicada, porque envolve o fator cultural, não é? A falta de informação, a falta de formação também, que nós temos aqui no nosso município. Né? Então, isso daí, Natália, prova que a gente ainda tem muito a caminhar, né? Para que a gente possa ter uma consciência ambiental mais efetiva, mais crítica também, né? Que a gente possa fazer a Ah, nossa parte. uma pergunta para a senhora. Isso daí, sim, isso daí que tu falaste, isso é muito pertinente, porque nós sabemos que para utilizar qualquer defensivo agrícola que seja, né, precisa dos EPIs. E Sim. aí, muitas vezes, o agricultor, ele sabe disso, mas às vezes ele não consegue nem se manter direito, ele não consegue ter Vai esse comprar uma material todo. luva, né? Sim, Comprar os uma máscara, EPI, não tem. o maquinário, né? E tem outros que têm o desconhecimento mesmo. Então, isso É, precisa ser trabalhado, entendeu? eu acho que Isso tem que ser EPI, a levado em questão de saúde conta. pública, eu acho que o Sim, município sim. precisa se preocupar e tinha que dar. Tem que dar. Quando ele faz isso, quando ele investe no EPI, ele economiza lá na Uhum. ponta com a pessoa é, é, Saúde, né? Em tudo, né? Com o meio manifestando ambiente. câncer, ou um Sim, problema de sim. estômago, enfim, Sim, respiratório, sim, causado pela falta de uso de EPI. É preventivo, né? É como esgoto, com é saneamento certeza. básico, né? Se E é você muito investe na necessário. prevenção, né, e as Sim, pessoas. sim. Professora, como é que a senhora É, vê hoje no mundo essa uhum, epidemia do Covid-19? A gente tem observado, são fatos, uhum. os países que menos sofreram e mais conseguiram driblar a questão do coronavírus foram administrados por mulheres. O que vocês têm que a gente não tem? Olha, não sei se vocês não têm, mas eu acho que nós temos assim uma sensibilidade para certas coisas, né? Essa coisa da maternidade, é? Também, porque a Eu estou lhe gente tem perguntando, essa questão de proteger. Sim, eu estou lhe sim. Não, mas perguntando isso é porque esses dias, verdade. eu estou lhe perguntando porque esses Ah, dias eu vi um sim, comentário no Instagram, sim, uma matéria da Angela Merkel, né, como ela está lidando com sim, essa questão lá, e o rapaz comentou sim. assim, Angela Merkel, eu queria que a senhora fosse minha mãe e minha presidente. Né? Olha Eu só. fiquei feliz demais de ouvir isso. Feliz Não, demais não. por ouvir isso, Mas é né? verdade. E as mulheres, É elas porque têm assim, diferença, né? a gente tem isso do proteger. Quem é mãe tem essa questão de proteger. Então, eu acho que essa sensibilidade, né, que a gente tem, isso se reflete. E a Em gente tudo, percebeu. né? Foram os países que tiveram maior sucesso no controle da pandemia, do número reduzido de mortes, foram administrados por mulheres. Mulheres, né? É Né? impressionante isso. Tiveram, por exemplo,
ações muito firmes, muito fortes, de fechar tudo, de passar, e saíram mais cedo do que os demais, os demais países, não é? Não houve Então, aquela ganância de voltar logo ao trabalho, né? na época foram criticados porque acharam que não era necessário, e depois se mostrou muito efetivo, muito eficiente. É tanto que hoje são apontados como exemplo. A senhora já viu algum pai falar assim, meu filho, leva o casaco? A Não, mãe mas a mãe fala, 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 sempre. leva o casaco, Pois né? é, nós temos isso. Eu acho que isso é de mãe, de mulher mesmo, sabe? Esse cuidado a gente quer cuidar. Por exemplo, eu que sou professora, a gente tem dos nossos alunos como se fossem nossos filhos. Então, tudo que a É, gente puder fazer por eles, nós fazemos. Então, eu acho que isso se repete também numa administração. A gente viu por aí esses casos de sucesso no combate à pandemia, né? Isso daí refletiu, né? é claro, as estatísticas mostram, isso não é conversa, piada, isso é fato mesmo, né? Verdade. Tem mais um comentário aqui, Diga. comentário do Ayrton. A ergonomia e Mas saúde no trabalho é de suma importância para uma agricultura saudável e de qualidade. Verdade, é isso mesmo, né? sim, é, E precisamos de ter uma gestão voltada para isso. é Professora, isso. qual a mensagem que a senhora deixa para as mães agricultoras, principalmente aquelas mulheres que Uhum, são chefes de família, né? Algumas porque o marido uhum, foi embora, outras porque são viúvas, outras porque o marido não tem responsabilidade e, sim, enfim, não quer nada com a vida. Que mensagem a senhora deixa para essas mulheres? Que amanhã de manhã, às 5 da manhã, vão estar na roça trabalhando. força, fé, Força. esperança. Assim, por quê? Principalmente, e união, porque sozinho fica mais difícil. Quando eu falo em união, é se organizar com as outras, né, da localidade, porque sozinho a gente não consegue ir muito longe, né? Então, quando a gente estava falando sobre associativismo como cooperativismo, é isso. Que só uma pessoa ir atrás de algo para a produção, para a sua comunidade, fica difícil de conseguir. Mas a partir do momento que ela está organizada, que ela está unida com os demais, tem mais força, A consegue senhora me faz lembrar de mais. Raul Seixas agora. Hum, Sonho que sonha só, é só um sonho. é sonho. É Quando se sonho que se sonha sonha junto, só, é só um uhum, sonho. Precisa sonhar junto, né? Olha, pessoal, vocês estão sim, nos assistindo aí, precisa. pode mandar pergunta, comentário, está muito legal. Essa é a nossa primeira live de muitas. E a gente Sim, está sim. muito animado, né, de estar aqui, podendo É. dividir com vocês esse momento, Viu? né? Essa pandemia serviu para isso, né, para a gente estar mais próximo, mesmo que distante. A senhora ia falar, desculpa. Mesmo que distante. Não, é assim, é só para ressaltar agora a importância da agricultura familiar, né? Que a gente tem dados da Embrapa, dos censos aí dessas pesquisas, mostram que 80%, né, da economia de cidades pequenas estão baseadas na agricultura familiar, que a agricultura familiar é responsável por mais de 70% do que vai para a nossa mesa, né? O Brasil, o Brasil, em especial, né, a agricultura familiar é responsável por 70% do feijão produzido, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café, 21% do trigo, 60% do leite, 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos. As pessoas Isso se sem enganam falar, quando pensam que é o grande produtor, né, que está produzindo no é, Brasil, é o pequeno, é o é o pequeno. pequeno, por exemplo, a horticultura, a fruticultura é o pequeno, a grande maioria são os pequenos, são os agricultores familiares que produzem, né? E a gente percebe muito aqui no nosso município. Você vai comprar cheiro verde, vai comprar abacaxi, vai comprar tudo produzido aqui, É verdade. entendeu? Então, a agricultura familiar ela tem uma importância muito grande, inclusive do PIB, ela corresponde a mais de 30% do nosso PIB dentro da agricultura. A agricultura familiar ela entra com mais de 30% da participação do nosso PIB, É muita né? coisa. Emprega mais de 10 milhões de pessoas em todo o Brasil, né? E só não Então, é emprega uma mais porque não tem força, incentivo, né? não tem incentivo. Essa é a questão. A gente percebe muito isso aqui no nosso município, né? Nosso município é vitrine disso. E mais ainda agora nesse período de pandemia, né? Como é que Terra Alta Então, está sofrendo? Qual o nível de sofrimento com essa pandemia em Terra Alta? O que a senhora tem notado aí? olha, agora
que já mais recentemente, o nosso município começou a tomar algumas providências mais efetivas, né? Mas logo no início nós tivemos muita dificuldade, houve uma disseminação muito grande, a gente sabe que tem subnotificação, nós já temos mais de 100 casos confirmados e tantos outros que não foram testados, muita gente não foi testada e a gente conhece que desenvolveram, né, todos os sintomas e graças a Deus se curaram, mas é uma situação muito triste para um município do tamanho do nosso. Eu, Um eu município acompanho, eu pequeno, acompanho, que tem basicamente uma via de acesso, você sabe que a é a APA estrada. 136, não é? Não foi feito nenhuma barreira, né? Ficou muito solto, né? Casa da mãe Joana, Hoje né? que já, sim, hoje que já colocaram uma barreira ali no Rio Grande, porque é por causa do feriado, o pessoal não tem, mas isso hoje que nós já temos um número muito grande, né, de pessoas com o vírus, né, que desenvolveram a Covid realmente, que passaram por situações difíceis, que se recuperaram, graças a Deus, a grande maioria. A gente sabe que a grande maioria se Fica curou, curado, né? não, se recuperou, pelo menos, a gente não sabe se é cura mesmo, mas se recuperou. E para o município do porte do nosso, o índice de contaminação a gente vê aqui muito grande mesmo, né? E eu acho que essa questão da falta de algumas ações mais efetivas contribuiu para isso. Eu acompanho Né? daqui, eu faço questão de participar do debate quando eu vejo Sim, os comunicados, muito interessantes até da prefeitura. A prefeitura tem feito um trabalho de comunicação sim, esforçado, eles têm se esforçado, né? E eu acompanho daqui, faço questão de entrar no debate. E esse dia eu fiquei estarrecido de saber que. sim. Tá me ouvindo? Saber Tô. saber que Terra Alta, a semana passada, Sim. alcançou o absurdo de um nível de isolamento social de 29,1% só. Quer dizer, todo mundo na rua. Ninguém Todo ficando, mundo. não está tendo isolamento social, sabe? E isso não pode acontecer. Eu vejo aqui no Rio de Janeiro Sim. que essas pessoas não se deram conta ainda de que é um ser humano num respirador, entubado. E precisando de um respirador e não ter como ser entubado. E Terra E nós Alta, não só para ter temos uma ideia. aqui. Não Não, Terra tem Alta aqui. não tem Não tem. desfibrilador. Não tem. Nós não temos Não tem. desfibrilador em Terra Alta. Pois é. Imagina uma UTI. Então, quer dizer, as Uhum. pessoas precisam, já que nós não temos recursos para ser tratado, vamos evitar ficar doente. É o mais lógico, Sim, mas tem muita sim. gente É, temando. é, Eu acho que tem que haver uma ação mais específica do município, mais enérgica, para botar as pessoas para sim. casa, não deixar aglomeração e fazer o que a senhora falou, barreiras. Não deixar ninguém para o Rio Grande, não deixar as pessoas ir Pois é. para córrego, para manancial nenhum, porque quando chegar a conta é cara. São É vidas. muito alta. Vida É não tem uma preço. das críticas que nós fazemos, né? Porque hoje começaram a fazer umas barreiras, é necessário, a gente precisa aplaudir, que ainda bem que está sendo feito, mas isso era para ter sido feito bem antes, a gente teria evitado talvez É prevenção, não algumas é correção, né? situações. Sim, sim, é prevenção, é uma campanha realmente efetiva de esclarecimento, só sai se realmente for necessário, com todos os protocolos de prevenção, né, de máscara, essas coisas. Então, eu acho que faltou um pouco mais disso, né? Faltou um pouquinho mais de controle. Não é proibir a pessoa de trabalhar, não é proibir, mas conscientizar que aquelas pessoas que não têm aquela necessidade realmente de sair, que elas fiquem em casa, que elas se Fica em preservem, casa, né? entendeu? Fica em casa. Então, Tem aqui faltou um meio pouco ambiente mais sim, de ação efetiva, né? Está aqui, meio ambiente, sim. açaí e farinha. Professora, como o protagonismo das Uhum. mulheres, olha, vem alguém puxando o saco aqui, ó. Como o protagonismo das mulheres pode ajudar a combater a crise de geração de renda nos municípios? Uma pergunta para a senhora. Pode, pode. Ainda há pouco nós estávamos falando dos países governados por mulheres que tiveram sucesso no combate, né, no controle dessa pandemia. Agora nós estávamos citando, né, a respeito disso. E isso, em nível, né, internacional, aqui também não é muito diferente, né? É algo que pode ser feito. E quando você falou o que é que as mulheres têm que nós não temos, não sei se não tem, mas eu falei sobre a questão da sensibilidade, do cuidado, de a gente ter essa visão mais humana, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é muito importante, sabe? E aí, nós temos também essa sensibilidade.
Então, É acho uma que isso coisa impressionante, né? contribui muito. É É. impressionante. E não Falar é só puxando sardinha para o nosso lado, não, Não, são não, fatos é aí. porque é isso Você vê mesmo. né, nessa pandemia que isso ficou muito claro. Ficou Aproveitar muito e mandar um claro aí beijo com a para uma outra história. grande mulher de Terra Alta, Sim. a minha cunhada, Uhum. a professora Waine, Ah, né? Luane, professora, E minha, a minha professora colega de Socorro também. trabalho. Professora Sim, Socorro sim, também, né? Professora sim. Socorro. São amigas Professora daqui, né? Jesus. Pessoas altamente Professora Jesus, né? capacitadas, pessoas que contribuem com o nosso município, né? É E verdade. aí a Gente na melhor gente, qualidade, né? sim, sim. Tem Mandar outra um aqui, abraço para o trabalho delas. Ayrton Espíndola. O pequeno se Uhum. torna grande quando passar à prática o capital social da sua comunidade, união, organização, participação, cooperação. Estou falando de cooperativismo aqui, né, da importância do Sim, sim, cooperativismo, né? sim. Muito importante. Professora, estamos chegando no final já, né? E eu Tá, quero pedir para a senhora sim. que a senhora dê suas considerações finais e depois quero fazer uma pergunta que a senhora vai ter que responder com o coração. Vamos lá. Tá bom. Suas considerações finais. Deixa eu só falar aqui com o nosso amigo aqui para salvar. Não, é porque depois eu vou querer salvar. Quando estiver terminando, você me avisa para a gente poder salvar, Sim, tá sim, bom? sim. Tá? Sabe quanto tempo falta? Não, aqui nós perdemos a conta porque Não, por causa do do imprevisto. atraso, né? Mas Deixa eu a gente agradecer. Primeiro, eu queria agradecer aí o Cardoso, o, o Carlos Augusto aí do Meio Ambiente, Saí Farinha, que ainda agora passou aí, pessoal que está nos acompanhando, não é? E eu acho assim, sabe, que a agricultura familiar, ela pode ser responsável por uma guinada aqui, principalmente no nosso município, sabe? Na geração de renda, na fixação do homem no campo, evitando o êxodo, evitando os inchaços das cidades, né? Com tudo que acarreta. E é uma área que nós atuamos, é uma área que nós admiramos, é uma área que nós consideramos muito importante por ser essencial mesmo, né? Aquilo que a gente coloca na mesa das pessoas e que é feito assim de forma muito aqui no nosso município, de forma muito ainda muito rústica, né? Nós não temos muito acesso às tecnologias, o que se tem de mais moderno, né? Em termos de agricultura familiar, não temos acesso a muitas políticas públicas ao nosso município, além de vários impedimentos, a gente tem aqui um problema muito grande de falta da regularização fundiária, né? A maioria das áreas aqui não são tituladas, e tem uma série de. Mas eu acredito que organizados com incentivo tem como trabalhar isso, como melhorar, né? E aumentar a produção, melhorar o índice do IDH do nosso município, né? É algo que não é do dia para a noite, é algo a longo prazo, mas que se tiver uma política, né, de desenvolvimento realmente com incentivo, com fomento, com assistência técnica, preparo de áreas, sementes melhoradas, a gente consegue melhorar, né, a nossa vida aqui no nosso município. tá certo. E Então, minha última pergunta para a pergunta. senhora, Sim. professora Marli Magno, o que é felicidade para você? Nossa, felicidade. Felicidade pode ser tanta coisa e pode ser pouca coisa também. Estar bem. Quando a gente fala estar bem, é estar bem com a família, estar bem de saúde, é estar bem com os amigos. E para a gente estar bem, é um leque de situações que tem que estar tá encadeadas e funcionando, né? Tá Mas certo. fé, esperança, né? Dignidade, amor, isso constitui felicidade. Tá Então, aí, gente. Essa foi a professora Marli Magno, que conversou comigo hoje no Bora vai Pensar. salvar. Uma alegria muito grande. Quero lhe agradecer, mandar um beijo para suas filhas, para o Rissache, para a senhora, toda a sua família aí, o pessoal que está torcendo pelo seu sucesso. Eu também estou aqui torcendo pelo seu sucesso. Sandra lhe manda outro beijo, tá? Obrigada. Coração, Deus te abençoe. Tá, E tá. estamos terminando, então. Até a próxima, né? Vamos ver se esse mês que E, vem a gente faz uma certo. próxima dessa aí. Tá, Rogério, eu queria te agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar discutindo temas importantes aqui para a gente, para o nosso município e para a gente também, né? A gente vive isso aqui.
Queria agradecer a todos que participaram, passaram por aqui, contribuíram, perguntaram. É importante isso que a gente comece, que a gente fale sobre os problemas, né, que nos aflige. Então, eu queria agradecer realmente de coração, dizer que estamos à disposição, né? Essa também foi a minha primeira live. Tivemos um probleminha técnico no início, começamos um pouco depois, mas eu acho que cumpriu a função. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado para você, para a Sandra, um abraço na Sandra, para todos que estão nos acompanhando.